trabalho aqui no Centro. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural da Juventude. Uma vez por mês, nós nos reunimos aqui num projeto denominado Diálogos, onde nós convidamos pessoas que até então têm trabalhos muito significativos e que possam contribuir conosco de maneira significativa também. E o nosso convidado de hoje é o quadrinista Lourenço Mutarelli, que iniciou sua produção em histórias em quadrinhos por meio de fanzines e edições alternativas, com pequenas tiragens publicadas com recursos de xerox ou pequenas impressoras, distribuída por ele mesmo. Ele falará também sobre o livro dele, que é O Cheiro do Ralo, que já foi adaptado para o cinema. Mas nada melhor do que ele mesmo, o próprio Lourenço, para se apresentar e expor o trabalho dele, e até então para nós realizarmos um diálogo mesmo, um bate-papo, onde a gente pode esclarecer dúvidas, esclarecer e discutir ideias também. Seja muito bem-vindo, viu, Lourenço? Obrigado. Oi, gente. Gisele. Tudo bom? Eu queria dizer que vocês podem, a qualquer momento, fazer pergunta, para ficar à vontade. Ela falou que sempre traz pessoas relevantes que dizem coisas relevantes. Eu não sei se o que eu vou dizer é relevante. Eu vou tentar. Eu trouxe um PowerPoint que é meio para quebrar o gelo. Então eu vou passar. Acho que eu vou começar por isso. Isso é uma frase que eu usava. Eu vou passar devagar para vocês lerem. Quando eu fazia quadrinhos, eu não estou mais fazendo quadrinhos atualmente, mas era uma definição que eu me enquadrava bem. Vocês querem que eu leia? É bom, né? Alguém me disse que antigamente o nanquim era extraído do polvo. O nanquim é a tinta que eu trabalho, né? Bico de pena e nanquim, que é uma tinta negra, e no começo ela era extraída de uma bolsa que o povo tem nele e usa como proteção. Me parece que o povo desprendia sua tinta quando sentia-se ameaçado. Creio que quando desenhe, eu devolvo ao nanquim sua função primitiva. Eu sou como o povo. Então, de certa forma, era isso. Eu desenhava, eu fazia meus quadrinhos como uma forma de defesa, como uma forma de expressão. Toda vez que eu me sentia ameaçado de alguma forma, eu fazia quadrinhos, e como eu me sentia ameaçado constantemente, eu fiz bastante coisa. Eu acho importante falar, hoje em dia eu faço muita palestra em universidade, às vezes até em lugares bastante distantes, mas que eu sempre fui o pior aluno, cheguei a ser o pior aluno da classe. Vocês que estão, às vezes têm menos condições ou que acham que tudo é impossível, é só a gente ter cabeça dura. Então, eu acho muito curioso eu fazer palestra na USP, por exemplo. Uma pessoa que nunca conseguiu aprender, eu tinha muita dificuldade, eu ia para a escola e via a professora falando, mas eu começava a prestar atenção nas mãos dela ou na boca, e eu não conseguia aprender nada. Mas, de outra forma, eu tinha a minha percepção. Hoje eu estou num momento diferente do que eu sempre vivi, mas até há muito pouco tempo foi muito difícil conseguir publicar ou veicular o meu trabalho. Hoje as coisas mudaram e eu tenho falado numa entrevista, inclusive, que você comentou que viu, que eu sempre fui muito maltratado e que eu estou sendo muito bem tratado agora, e você precisa se acostumar a isso, não é muito fácil. Hoje em dia todo mundo me trata bem, mas não foi sempre assim. Através do meu trabalho eu consegui o meu espaço e consegui as coisas que vieram. Eu acho que isso é possível para qualquer pessoa que se dedique. Eu comecei tarde o meu trabalho, eu comecei com 24 anos. Até os 24 anos eu fiz tudo o que se pode e o que não se pode, principalmente o que não se deve. Isso foi importante para que eu tivesse uma bagagem, para que eu pudesse ter o que falar, ter as minhas percepções. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu me dedicava 18 horas por dia. E foi assim. Eu acho que a gente se dedicando, as coisas podem ou não acontecer. O mais importante que eu acho é você estar fazendo, é você se dedicar ao que você gosta. O meu melhor momento, e eu garanto que é bastante amargo isso também. O importante é você fazer o teu trabalho por você, para você. E esse deve ser o objetivo, independente de você conseguir publicar ou não, de você conseguir ser aceito ou não. Eu trouxe, então, eu nunca sei data, aqui me ajuda. Eu comecei a publicar fanzines, que são bem artesanal, uma tiragem pequena, com o Marcati, que é um quadrinista que tinha uma offset.
e ele me cobrou só o preço da tinta para imprimir. Então eu fiz 2 fanzines. O primeiro é muito ruim, é péssimo. Eu produzia muito porque eu queria ver ele pronto. Antes disso tinha muitas editoras. Hoje quadrinhos tem uma coisa que é muito difícil para quem está começando, porque não existem revistas em banca. E quando eu comecei, existiam várias revistas em banca. Era muito difícil você conseguir um espaço, mas eu tentei várias vezes e como eu não consegui, eu acabei indo trabalhar numa farmácia. E nessa época eu publiquei meu primeiro fanzine, que era Overdose, que é horrível. Esse é um outro fanzine que foi encartado numa revista e que eu lancei alguns personagens que eu tentei publicar em tiras. E o primeiro deles, que é o que eu mais gostava, era o Champion, que é um garoto autista de 24 anos, que ele tem esse lema que eu acho muito bom: se você não pode mudar o mundo, mude-se do mundo, seja um autista. Autista é aquele que se fecha no seu universo, e é mais ou menos o que eu fazia. Eu peguei, como eu tenho memória, eu tenho muita memória da minha vida, e eu bebo muito na minha infância para construir minhas histórias. Eu usava situações que ocorreram mais ou menos na minha infância e colocava na pele de um menino de 24 anos. Esse é um exemplo que é totalmente verdadeiro. Ele está falando: fui à feira com a mamãe e pedi para ela comprar uma tartaruga para o meu aquário. Na época não tinha Ibama, vendia na feira aquelas tartaruguinhas verdes assim, né? Ela não comprou. Mamãe é muito mórbida. Mamãe é tão mórbida, ela só compra animais mortos. Porque ela comprava o frango, a orelha do porco e tal. E eu pensava isso realmente porque eu era muito pequeno. Mas deve ter algum sentido, né? Isso é o Cãozinho Sem Pernas, que é uma história curiosa. Eu ouvi nessa época no Jornal Nacional, que era dia 8/8 de 1988 e que era um dia mágico para os chineses. Era um dia que, se você criasse alguma coisa nesse dia, ela ia prosperar, ia ser boa. Então eu falei, eu preciso criar algum personagem. E aí eu criei o Cãozinho Sem Pernas, que era um cachorrinho que era a criatura mais feliz do universo e que ele sabia que devagar se vai ao longe. Foi minha primeira publicação na Animal, que era uma revista bastante importante, embora os editores deixem bem claro que eu não publiquei na Animal, eu publiquei no Mal, que era um suplemento que vinha dentro. E aí eu comecei publicando uma página, e aí eu fui para outra. Aqui, deixa eu voltar, porque aí eu publiquei na Tralha, depois eu publiquei na Porrada Special. Todas as revistas têm o nome Lucifer, Animal, são todos nomes assim, bastante... Depois eles reclamam que quadrinho não é levado a sério. Em 90 eu fiquei doente da cabeça. Não foi a queda dos cabelos, foi interno. Como eu não tinha mais uma pressão familiar de trabalhar, porque eu estava muito ruim, eu comecei a desenvolver um trabalho no padrão europeu, que era a ideia de fazer um álbum que os americanos roubaram para eles com a ideia de graphic novel, mas na verdade isso é um padrão europeu, que é como fazer um livro em quadrinhos. Então, quando eu tinha condições, eu desenhava. Quando eu não tinha, eu não desenhava. E eu fiz transubstanciação para publicar com o Marcati também, de uma forma alternativa, uma tiragem de 1000 exemplares. Curiosamente, apareceu nesse meio tempo um editor que publicava uma revista que chamava Mil Perigos, isso no começo dos anos 90, e ele era uma figura, era inacreditável, assim, porque ele comprava qualquer coisa que fosse em quadrinhos. Não precisava ser em quadrinhos, qualquer coisa que tivesse retângulo e alguma coisa dentro ele comprava. Eu mandei muitos amigos meus lá que estavam sem trabalho e tal, e ele comprou tudo. E ele tinha uma coisa que era meio de filme. Ele tinha 2 valises, que era a época do cruzado, era algum desses dinheiros que sumiu, e o dólar era corrente ainda nesse momento. Então ele tinha 2 valises 007, ele pegava suas histórias, botava as valises na mesa e falava: você quer em cruzado ou em dólar? E pagava à vista, assim, era muito bom. Depois começaram a falar que ele lavava dinheiro, ou que ele estava envolvido com contrabando de computador e droga, ou pedofilia. Eu não sei de onde vinha aquele dinheiro, mas era muito bem-vindo, e como ele gostava de quadrinhos, esse dinheiro que ele lavava com quadrinhos. Bom, então Transubstanciação eu publiquei em 91.
Eu botei a maioria uma capinha e um quadrinho que eu escolhi, ou uma página. Transubstanciação foi um trabalho muito importante para mim, porque foi quando aconteceu a Bienal de Quadrinhos no Rio de Janeiro, a primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, e teve um prêmio ali que eu nem sabia que existia esse prêmio, mas eles resolveram premiar a melhor história do biênio, quer dizer, a melhor história dos últimos 2 anos. Eu nem sabia que eu estava concorrendo e estava todo mundo da pesada concorrendo, Laerte, Angeli, Luiz G, e eu estava começando. E tinha um prêmio em dinheiro, que era um prêmio bom, eram $2.000 ou $3.000 na época. Eu ganhei empatado comigo, eu ganhei com transubstanciação e uma outra história minha, que era porque sinto tanto prazer com a dor. Aí foi um momento que, como a entrada de grana era uma coisa totalmente inconstante, minha mulher trabalhava e trabalha até hoje, e isso sempre dava uma certa garantia. Eu não era casado, eu resolvi com a grana desse prêmio casar e fui morar no Itaim Paulista. Eu não sei se vocês conhecem, é um bairro da extrema periferia da Zona Leste. Tinha no quintal da minha sogra, que mora lá, um espaço, eu construí uma edícula e a gente foi morar lá e moramos lá por 2 anos, numa rua que tinha um curioso nome de Confluência da Forquilha, e eu ficava tentando entender o que queria dizer aquilo. Eu acabei fazendo um livro com esse nome para tentar entender o que seria a Confluência da Forquilha. Em 93 eu lancei Desgraçados, que é um álbum péssimo, ele começa bem, mas eu me perco. E aí depois eu comecei nessa época a formar um pequeno público, e eu sempre tive uma característica, o Transubstanciação acabou saindo em banca, e ele vendeu em um mês 13.000 exemplares, nunca mais eu vendi tanto assim. Mas isso acabou animando os editores, e eu sempre fui um autor que não deu lucro, mas eu também não dava prejuízo, o que é uma coisa rara para o Brasil, porque eu tenho um públicozinho fiel que compra tudo que eu faço e que consegue manter o interesse dos editores. Eu Te Amo, Lucimar é uma história que eu gosto muito, que talvez seja republicado agora. Desgraçados, Eu Te Amo, Lucimar estão esgotados. Aí em 97 a Confluência da Forquilha. Em 98 eu publiquei uma coletânea das histórias que eu tinha publicado antes dos álbuns, em revistas, né, histórias avulsas, onde eu tentava encontrar ou assumir o meu estilo. Aí tem umas histórias estranhas. Em 99 eu comecei a sentir muita falta, o quadrinho estava virando muito autoral. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, e daqui a pouco eu vou começar a cobrar pergunta porque eu não vou ter assunto, e eu faço uma ameaça que é igual a minha mulher quando dá aula, que se não fizer pergunta eu conto piada. E são péssimas, e está gravando, eu posso ser processado. Em 99 eu estava trabalhando com RPG, que era uma coisa que eu detestava, não o RPG, mas o trabalho. Eu tinha que ilustrar uma tonelada de desenhos de coisas meio sem sentido para ganhar alguma coisa, e eu queria fazer quadrinhos, e um editor falou: por que você não faz como hobby? Aí eu comecei a fazer como hobby. Isso é uma das provas de que é possível você fazer. Eu trabalhava, e meu filho era um pedaço de carne que chorava o tempo todo. Aí quando ele dormia eu desenhava às vezes um balão, às vezes um braço, às vezes um quadrinho, mas durante 2 anos eu consegui fazer um álbum de 100 páginas e publiquei. E eu queria fazer, eu estava cansado de ver nos quadrinhos essa coisa autoral minha e de tantos outros autores, e eu sentia falta de um pouco de aventura, de alguma coisa, de resgatar um pouco a época dos quadrinhos de ouro, onde tinham romances policiais e coisas assim. E aí eu comecei a fazer essa trilogia, que eu levei 5 anos para concluir. São 4 volumes que somam 400 páginas. O personagem principal é o Diomedes. Aí eu escaneei errado, essa capa é a capa da Espanha. São esses 4 livros. O Dobro 5, O Rei do Ponto, A Soma de Tudo, que foi dividido em 2 volumes para não ficar um ano em branco a publicação. E aí eu fiz uma animaçãozinha, Diomedes. Agora tem uma agência bem legal que está interessada em animar o Diomedes. Talvez isso aconteça, eles vão fazer um piloto disso.
Aí em 2013 eu comecei a fazer umas histórias para a internet e tinham que ser coloridas, porque o meu trabalho sempre foi preto e branco. Eu trabalhei com cor, eu trabalhei no Maurício de Souza por 3 anos na parte de animação e eu pintava os cenários. Então eu trabalho com cor, mas eu acho muito rápido, muito sem graça, muito fácil trabalhar com cor, mas era uma imposição. Então eu fiz essas histórias pensando em publicar um álbum depois, e esse álbum é o Mundo Pet. São histórias, a maioria autobiográficas ou autobiográficas até um ponto, e depois eu parto para um realismo fantástico. Aí eu lancei o ano passado, se eu não me engano, A Caixa de Areia, que é meu último álbum em quadrinhos. Enquanto eu fazia a trilogia, eu fiz o Cheiro do Ralo, que foi meu primeiro romance. Eu não tinha coragem de publicar um livro, porque a literatura para mim é uma coisa sagrada. E eu não me achava digno, mas um dia veio o livro, eu escrevi em 5 dias, e aí eu não sabia o que fazer e acabei mandando para a editora. A editora não se interessou em publicar, botou numa gaveta, mas eu estava sem computador, eu estava esperando um e-mail importante. Eu pedi para o meu editor ficar de olho nos meus e-mails, porque tinha a ver com o trabalho nosso que a gente estava fazendo, e ele recebeu um e-mail do Arnaldo Antunes elogiando o livro, porque eu encontrei o Arnaldo Antunes um dia e eu levei uns livros para ele tinha todos, então eu tinha uma cópia do livro que eu ia passar para uma outra pessoa, acabei passando para ele, ele leu, publicou, ele leu e mandou um e-mail comentando, e meu editor falou que se ele autorizasse a publicar na 4ª capa esse e-mail, eles publicariam o livro. E se eu fizesse a capa? Eu não queria fazer a capa porque eu queria desvincular o meu trabalho de quadrinhos ou de desenho ou de ilustração do meu trabalho de romance. Mas foram as exigências deles e o Arnaldo topou. E quer dizer, a minha editora, ela sempre foi muito generosa comigo, ela sempre me ajudou muito como pessoa em momentos muito difíceis, mas ela nunca acreditou no meu trabalho. Eu sempre precisei de alguma forma, nos quadrinhos eu não precisava mais porque eu tinha o meu público, mas como era lançar um romance que era uma coisa nova, eles não quiseram arriscar, a não ser que tivesse algum aval. O Cheiro do Ralo foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Primeiro porque no meio dos quadrinhos eu nunca fui aceito pelos quadrinistas, eu sempre fui um cara estranho, o meu trabalho era estranho. Porque o quadrinho brasileiro tem uma forte influência do humor, e o meu trabalho tem um humor onde você ri de você mesmo, você ri do espelho e não do outro. O humor brasileiro é muito forte, se vocês pegarem as tiras nos jornais, é muito forte para rir do careca, rir do gordo, rir do outro, né? E o meu trabalho nunca teve essa característica. O Cheiro do Ralo também me fez uma coisa. Por exemplo, o Valêncio Xavier, que é um escritor que eu adoro, Prêmio Jabuti, é um senhor que trabalha como jornalista, também tinha feito muita matéria minha. Quando ele soube que eu tinha escrito um livro, ele se ofereceu para fazer o prefácio. E eu falei que eu nunca teria coragem de pedir uma coisa dessa para ele, mas ele fez um prefácio, então eu tive mais um padrinho para lançar esse livro. Em menos de um mês que o livro tinha sido lançado, eu já tinha vendido, estava negociando os direitos para o cinema. Eu fiz um outro livro depois, em 2004, que é o Natimorto, é o que eu mais gosto de tudo que eu já fiz. Eu já vendi os direitos também, talvez ele comece a ser filmado ou esse ano ou ano que vem. Eu não sei como vão filmar, porque é um universo muito fechado, mas é um cara muito bacana que vai dirigir, que é o Paulinho Macellini, e está em andamento, logo vai virar filme. E tem o Jesus Kid, que eu desenvolvi um argumento de uma pessoa para virar um filme de baixo orçamento. E aí só que eu, em vez de fazer roteiro, que eu acho uma peça muito fria, eu propus fazer um romance, e aí é meu terceiro romance. Bom, cinema tem então Nina, eu trabalhei na parte de animação. Depois que o Heitor, que é o diretor do Cheiro do Ralo, comprou os direitos do meu livro, ele estava fazendo Nina, e o Nina tem umas inserções que são em animação. E aí ele conheceu meu trabalho e me convidou para fazer as animações. Eu fiz as animações para o Nina e o Cheiro do Ralo, que está em cartaz aí. Aqui eu pus só 2 peças. Eu escrevi uma peça para um grupo que me procurou querendo comprar os direitos do Cheiro do Ralo, mas eu já tinha vendido.
e essa peça foi indicada ao Prêmio Shell, que foi muito legal para mim, me abriu muito espaço. A partir disso eu já escrevi mais 4 peças, eu devo estar publicando esse ano essas peças. Aqui só consta Mal Olhado, O Dilema do Crocodilo, tem mais uma que chama Deus e o Cachorro, e mais uma que chama Arremedo. E aqui atuações, aí foi curioso, isso foi uma coisa muito curiosa, porque um menino que faz cinema na USP, ele me ligou, e aí eu achei que ele quisesse ajuda para roteiro, alguma coisa, e ele que estava me convidando para protagonizar um curta-metragem, e eu nunca tinha pensado em ser ator ou em qualquer coisa assim, mas aí ele falou que não tinha cachê, e aí eu falei, pô, é tão insólito esse convite que eu vou aceitar porque eu gosto desse tipo de coisa. E aí eu fiz um curta que chama Edifício Cidade do Tesouro, é meu primeiro curta, que é o único que não está pronto até hoje. Os outros estão prontos, eu fiz mais. Depois eu fiz o Cheiro do Ralo, um personagem, e fiz mais 4. Eu fiz um do Ricardo Van Steen, que é muito curioso. Eu fiz Antônio, que é de um menino muito bacana que mora na Alemanha. Eu fiz um ótimo, que eu faço um papel pequeno, que chama Pugile. Então eu fiz mais 3. Aí eu pus umas imagens. Aí eu sou um mendigo que assalta um menino com síndrome de Down. Aí eu sou o capeta, que joga bilhar. Aí é o Cheiro do Ralo. Esse Antônio pode. E do primeiro curta eu não tenho nada. Bom, o PowerPoint era isso, meio para dar uma geral do que eu faço. Atualmente eu estou trabalhando num romance. A Companhia das Letras me convidou para um projeto junto com mais 15 autores, que é o Amores Expressos, né? Cada autor vai para uma cidade do mundo, passa um mês lá e escreve um romance, uma história de amor que se passa nessa cidade. É um projeto muito legal, fico muito feliz de ter sido convidado. Fui convidado por um projeto que me deixou muito mais emocionado, que é o ano que vem é comemorado a morte do Machado de Assis, e aí eles chamaram acho que 10 escritores para reescrever algum conto do Machado, e eu fui convidado para reescrever Memórias Póstumas no meu estilo, e foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz. Todo o meio literário, até eu ser convidado para esse Amores Expressos, que é muita mordomia para o escritor, você ganha uma grana antes de ir, você ganha viagem, você ganha ainda uma grana diária para você se manter na cidade. E eu peguei Nova York, que eles acham que é o filé mignon, mas eu peguei Nova York porque eu sou o único autor entre os 16 que não conhece Nova York. Não tinha nenhuma vontade de ir para lá, sinceramente, eu preferia ir para outros lugares, mas o propósito, a ideia é muito estimulante, e eu estou indo para lá em agosto. Eu achei que eu não ia conseguir visto, porque eu tenho um irmão preso por tráfico de droga, porque eu não tenho comprovação de renda, porque eu não tenho nada em meu nome, e no fim a gordinha simpática gostou de mim, eu ganhei 5 anos de visto, eu posso até trabalhar lá. Então, é isso, sei lá, essas coisas. Tinha uma carta também da Companhia das Letras que deve ter ajudado. Eu esqueci, eu sempre peço para não aplaudir, que eu fico muito sem graça. Mas hoje eu esqueci. Tem uma pergunta. Bom, a gente vai abrir para perguntas, mas antes a gente vai levar o microfone para todo mundo poder ouvir também, né? E a gente volta, é só para ficar o mais informal. Eu sou isso aqui, fiquem à vontade. Então, eu queria saber do filme, O Cheiro do Ralo. Ele foi ambientado nos anos 60, 70, e eu não notei nenhuma indicação no livro. Eu queria saber por que o filme foi ambientado nessa época. O filme, quando o Heitor me procurou, eu sou muito sincero com isso, não nos jornais. Eu fui na TV, em alguma entrevista eu falei. Quando ele me procurou para comprar os direitos, eu falei, puxa, vai ser a primeira vez na vida que eu vou ganhar uma grana fácil, né? Eu vou vender os direitos para o cara. O cara, para mim, pouco importa o que ele vai fazer. O livro está feito, então se ele quisesse fazer num baile funk, para mim não importa, eu queria a grana mesmo, é isso que eu queria. Eu não queria envolvimento com o filme não é meu. Eu fiz a besteira de fazer uma participação como ator no filme. Infelizmente, como eu vinha descobrir, a gente nunca ganha dinheiro fácil, foi muito difícil eu receber essa grana. Foram 4 anos de briga para resolver essa questão, então não foi nada fácil e foi entrando aos picados, eu nem sei, no fim foi embora. Mas ele tinha essa ideia de fazer uma coisa mais acessível
porque ele dizia que se filmasse como era o livro ia ser uma coisa insuportável. Eu acho que é uma ideia feliz. Eu acho que por isso ele alcançou 147 mil espectadores até agora. Era para um filme que saiu com 15 e depois 17 cópias. É um filme independente feito com 300 mil reais, 315. É um feito, eles estão ganhando muita grana. Se eles batessem 70 mil espectadores, eles começariam a ganhar. Eles já dobraram isso, fora o que vai vir em DVD, fora as outras cidades para onde o filme está indo. Então, ele tinha essa ideia de fazer uma coisa mais pop e tal. Na verdade, ele não é ambientado em nenhuma época, né? Ele é uma colagem de imagens que ele gosta, que é a estética do Tarantino, é a estética de alguns caras que bebem muito nos anos 70. Né? Eu acho que não dá para situar o filme exatamente em que época, mas eu não me importo em nada, só que a minha mulher falou, eu não devia fazer o papel porque eu estou dando um aval para o filme, mas como eu virei ator, eu sempre trabalho de graça, e eu não consigo recusar nada que me chamam. Eu recusei um clipe de heavy metal, que eu falei, não, é demais ficar mostrando a língua e fazendo isso, nem tenho cabelo. Na Idade Média ia gravar nos... é a minha madrinha artística, ela que me botou na primeira roubada de ator, e ela sempre me bota numas roubadas, mas essa eu fingi que eu esqueci. Mas que banda? Que banda você? É mal falar, né? Porque vocês podem gostar. É que eu já passei, eu curtia a música assim, mas eu já não ouço mais. Era o Sepultura. Mas ia gravar no centro da cidade, eu fazendo iê, com a roupa medieval. Eu falei, não, eu tenho filho, não vou me queimar, assim. Aí eu fugi dessa. Mas se ela me chamar de novo, eu vou, porque eu não consigo falar não. Mas é isso, a minha ligação com o filme é muito... Lá no set de filmagem, que foi muito bom estar no set, o set tinha um clima muito bom, muito diferente do clima do Nina, porque no Nina a atriz surtou e ela não falava com ninguém, e falava comigo, então eu tinha que todo dia meio fazer uma ponte com a menina, que ela estava instável. O Cheiro do Ralo era um set muito bom, eu estava totalmente eufórico, foi muito divertido todo o processo. Eu queria perguntar, já que você citou a capa do Cheiro do Ralo, é que eu recentemente vi numa livraria que uma nova edição tem a capa do livro cartaz do filme. É o cartaz do filme. Eu queria saber qual a sua opinião sobre essa vinculação do livro ao filme, já que eles são tecnicamente diferentes. O filme, os produtores do filme queriam linkar isso, né? A editora queria, mas não queria pagar o fotógrafo. Então, não sei, essa capa saiu. Não é outra edição. Se você já tinha sido reimpresso o livro, os meus livros nunca consta nova impressão. Esse acho que consta, mas a trilogia do Diomedes já foi reimpresso todos os volumes e não consta. Tento trabalhar com a editora de botar o número de ordem de cada, porque tem uma ordem nos 4 livros e nunca sai. E algumas alterações que eu queria que nunca são feitas. É sempre reimpresso, mas só me avisam depois. Ou como, por exemplo, na Espanha, eu tinha lançado um livro na Espanha, e aí eu conheci uma garota que mora lá e veio me pedir autógrafo num evento, e ela falou que tinha todos os meus 3 livros. Eu falei, imagina, eu só lancei um livro na Espanha. Ela falou, não, mas eu tenho 3. Aí meu editor aqui descobriu que realmente existem mais 2 lá, que nem ele sabia. Então, eu não sou consultado para esse tipo de coisa. Eu tenho um site que eu odeio, eu nunca quis ter um site. Eu sempre lutei para não ter um site. Aí tem um site que é ridículo, que não tem conteúdo e que eles botam informações. Quando minha peça estreou em São Paulo, e o título da peça era O que você foi quando era criança. No site constava que ela ia estrear em Curitiba e o título é O que você vai ser quando crescer. Então, para que um site, né? Porque também, sei lá, o site acontece que eu acabo recebendo uns e-mails. No começo eu não recebia os e-mails e as pessoas cobravam. Por que você não respondeu meu e-mail? Porque eu não recebia. Agora eu recebo muito e-mail e eu não respondo e-mail, eu não leio e-mail, eu não tenho tempo para isso. Então, tenho que trabalhar. Então eu não queria ter um site. O que eu achei da capa com o livro, eu sei que está vendendo bem. Para editor isso é bom. Para mim, tanto faz. Eu não aguento mais ouvir falar nem no livro, nem no filme. Porque eu já fiz muita coisa depois disso, sabe? E para mim, tanto faz. A editora já me ajudou muito. Se eu puder dar dinheiro para eles, é ótimo. Para mim, não vai voltar diretamente. Mais alguma pergunta?
Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui também têm um sonho de ter alguma coisa publicada, entendeu? Eu desenho, eu acho que deve ter bastante gente aqui que mexe com essa parte. Eu queria saber como que é você criar uma coisa, ter aquela ideologia e ver depois no cinema, você vê, talvez algumas coisas não saiam como você quis, mas como foi ver isso e a repercussão, né, das pessoas, se mudaram, se os fãs mudaram, assim. E eu queria saber o conselho que você dá para quem quer começar, para quem tem um ideal, gostaria também de ter isso. Eu acho importante que quando eu escrevi O Cheiro do Ralo, era um livro. Eu não fiz em quadrinhos porque eu achava que algumas coisas que estão no livro, elas tinham que ser ideais. Cada leitor tinha que construir a imagem daquele elemento ideal. E se eu fizesse em quadrinhos, eu ia estar estragando a história. Eu nunca pensei que fosse virar um filme, como eu não penso ainda quando eu estou escrevendo um livro. Eu estou escrevendo um livro que um cara quer me adiantar uma grana para comprar para possível filmagem. Eu falei, você que sabe, eu estou fazendo um livro. Eu não estou pensando, o livro, eu não vou pensar se ele vai virar um filme, se ele é bom para virar um filme. Não é um meio do caminho, eu estou fazendo o livro. Se ele quiser me dar uma grana, eu adoro dinheiro. Agora, se ele não quiser, ou se ele quiser depois, é o meu livro. Eu não vou pensar, eu não vou fazer uma coisa pensada em se transformar numa outra coisa. A não ser que eu seja contratado para isso, como eventualmente, às vezes eu sou. Eu fui contratado para desenvolver uma série para TV. Aí eu estou escrevendo uma série para TV. Eu estou pensando nisso de uma outra forma. Assim como quando eu sou contratado para escrever uma peça de teatro. Eu estou pensando nos limites, nas possibilidades e no que o teatro pode oferecer. Aí é diferente. Eu acho que quem está escrevendo um livro tem que pensar, é muito bom ter um livro publicado e é muito ruim ter um livro publicado. Se você tem pouco amor próprio, como é o meu caso, porque quando sai um livro, por exemplo, em quadrinhos, você vê um monte de imperfeições que você queria que fosse diferente, mas que você sabe que se você fizesse diferente, você não ia acabar nunca aquilo. Então você tem que aceitar o seu tempo e aceitar as suas limitações. No momento eu posso fazer isso, no momento isso é o melhor que eu posso oferecer e é isso que eu estou fazendo. Mas quando sai tem isso, quando sai, sai. E quando sai, geralmente você está envolvido num outro. Então, eu não tenho nenhum dos meus livros, eu não tenho apego às coisas que eu faço. Quando eu estava negociando a venda dos direitos do filme, meu filho tinha 6 anos, é uma história que eu sempre conto, mas é porque ilustra muito isso. O meu filho ouviu eu falando no telefone, e quando eu desliguei, ele me perguntou se o meu livro ia virar um filme. Eu falei que parecia que sim. Ele falou, um filme para a gente ir no cinema e assistir comendo pipoca. E essa é a minha relação com o filme. Eu falei, eu vou ver esse filme no cinema comendo pipoca. Infelizmente eu fui ao cinema numa sessão da tarde, assim, que é mais vazia, mas eu fiquei com muita vergonha de alguém me reconhecer e achar que eu estou lá para ser reconhecido. E eu fui embora no escuro, entrei na saída errada e foi ridículo. Para mim, sinceramente, isso me importa muito pouco. Isso me diz muito pouco. Não é por isso que eu faço. Não é por isso que eu vou continuar fazendo ou deixar de fazer. Eu continuo fazendo meu trabalho pela minha necessidade pessoal. Não pretendo, o meu trabalho não tem nenhum dogma, o meu trabalho não tem nenhuma verdade, no meu trabalho eu divido as minhas sensações, o que eu penso, os meus medos, as minhas alegrias, mas é isso, é uma divisão, eu me divido, isso é o meu trabalho. Então eu acho importante uma pessoa que escreve, se ela não conseguir publicar, ela não se frustrar com isso. Uma vez o Heitor Coni falou, não existe gênio inédito. Talvez você não publique um livro em vida, talvez você publique depois de morto, ou talvez você nunca publique. Mas se você fez e te deu prazer, e uma pessoa ou duas leram, faça por isso. Isso é o valor. Quando você fez a animação do Nina, quanto tempo durou? Se você fez sozinho, o que mais que você se inspirou nos desenhos? A minha ideia é assim, todo filme que mistura o que eles chamam de live action, a filmagem de pessoas e animação, é que sempre tem uma quebra. Para mim sempre incomoda uma animação no meio de um filme. Eu mostrei para o Heitor algumas ilustrações porque o filme é livremente inspirado em Crime e Castigo, do Dostoiévski. E eu tenho uma edição dos anos 50 que tem umas gravuras que são muito interessantes
e que eu acho que tem muito a ver com esse universo. Então a primeira coisa foi apresentar essas gravuras para o Heitor e dizer que eu achava que esse era o caminho. A outra coisa, não é full animation, eu não tenho que desenhar quadro a quadro. Eu fiz uma animação onde tem mais movimento de câmera do que a animação em si. É muito pouco o que se anima. Eu fiz sozinho a bico de pena. Outra condição que eu impus era a seguinte: eu iria fazer a bico de pena em nanquim, que é a forma que eu trabalho. Isso ia ser trabalhado depois por uma equipe que tem um computador para realidade virtual, esses computadores bem pesados. Então eu fiz toda a animação de uma forma... a minha apresentação era digital. Digital no sentido que eu não tinha nem gravador de CD em casa. Eu gravava em disquete. E aí eu ia mostrar para essa produtora que tinha todo esse equipamento, e o ritmo da animação eu dava no dedo, era digital por isso. Eu ia fazendo num programinha de projeção de slide, eu ia falando agora é assim, 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 e eu animava dessa forma, e aí eles entendiam e fizeram um trabalho bem interessante. Os desenhos que estavam na parede do quarto da Nina, foi você que fez todos? Eu não fiz todos. Os desenhos que estão na parede ali, muitos são retirados de histórias em quadrinhos ou imagens que a diretora de arte gostava. Quando ela começou a separar e eu vi que era um universo muito distinto do que eu imaginava, eu passei muito material, não meu, mas de quadrinistas que eu acho que tem alguma relação ou alguma importância para mim, e aí ela copiou isso também. Tem muita coisa minha, mas a grande maioria é uma mistura de imagens de vários autores. Tem até de gente que nunca publicou, mas tinha algum desenho que eu achava interessante, aí eu pedi permissão para usar. Mais alguém? Oi, eu queria saber das suas referências literárias tal, e artísticas também. Eu já ouvi falar, você citando o Kafka, né, do Metamorfose. As minhas referências, elas têm mudado muito. Sem dúvida, o começo do meu trabalho é fundamental para mim. Kafka, Dostoiévski e Machado de Assis. Eu acho que foram os que eu mais me identifiquei e foram aqueles que eu senti que me despertaram para a leitura. Graças a eles eu fui lendo muitas coisas. Eu acho que essas são minhas maiores referências literárias do começo do meu trabalho. As referências artísticas é uma coisa que eu sempre falo quando eu dou palestra para quadrinhista, né? Os quadrinistas, na grande maioria, o pessoal que está querendo começar a fazer quadrinhos, eles só leem quadrinhos e só veem quadrinhos. E é por isso, talvez, que não se renove esse universo dos quadrinhos. Porque eles esquecem que esses quadrinistas que eles estão vendo, eles bebem em outras fontes, né? Você tem que ir ao teatro, você tem que ouvir música, você tem que conhecer minimamente os movimentos artísticos e conhecer pintores, e escultores e literatura, para você beber, além da sua bagagem, que é fundamental que você tenha uma bagagem, e que você, de alguma forma, equacione tudo isso, ou que você tente entender como essas coisas tocam você, senão é só aquela repetição, né? Mas eu costumo dizer que eu acho que tem um livro que foi escrito para cada pessoa. Eu acho que as pessoas que dizem que não gostam de ler, elas só têm que encontrar esse livro. Eu também não gosto de ler o que eu não gosto. Eu só gosto de ler o que eu gosto. Então é meio isso. Eu acho que as pessoas têm que encontrar e ir seguindo. Isso estimula e de repente você vai descobrindo outras pessoas, né? Atualmente eu não leio mais romance há muito tempo, há uns 2 anos. Porque eu tenho me dedicado a um estudo, a uma pesquisa, que no momento eu estou focado nisso. Eu só queria saber o que você acha dos quadrinhos agora, tipo Neil Gaiman, esses caras assim. Por que você parou de desenhar, fazer quadrinhos? Eu parei de fazer quadrinhos por uma série de fatores, né? O primeiro, que eu levava 1 ano para fazer uma história de 100 páginas. Eu levava uns 15 dias a 1 mês para fazer o roteiro. E depois eu ia levar de 10 meses a 1 ano para desenhar isso. Hoje em dia eu escrevo um livro em 15 dias, ou sei lá, 1 mês, 2, e está pronto. E o retorno que eu tenho é muito maior. O retorno que eu tenho é muito melhor, e eu posso fazer muito mais durante 1 ano do que ficar preso a um álbum. O que se ganha com quadrinhos foi uma opção de vida minha. Eu queria fazer quadrinhos, mas eu não tinha ambição, eu vivia com muito pouco e para mim estava bom. Mas chega um ponto que isso começa a cansar um pouco, né? O retorno
e as pressões começam a desestimular. Eu também sempre fiz quadrinhos porque era uma forma de eu me aproximar do meu pai, que eu conheci quadrinhos com os quadrinhos que ele tinha muita coisa de quadrinho, e foi uma coisa que nos aproximou muito. A gente teve uma relação muito difícil e depois a gente se tornou muito amigo, e quadrinhos foi uma das formas maior de comunicação. A trilogia do Diomedes eu fiz em homenagem a ele. O Diomedes é inspirado muito na personalidade dele, e ele morreu antes de ver a história pronta. Então eu continuei fazendo quadrinhos, mas não existia mais o mesmo prazer, né? Não existia mais o olhar dele de ir na minha casa e de ler a história antes de ser impressa e fazer os comentários dele, e a gente... essa é a nossa relação. Então, a forma como eu fui acolhido na literatura foi muito significativa para mim. As oportunidades que me apareceram. Só para ter uma ideia, se você faz uma palestra de quadrinhos, não vou citar nome, mas eu vou citar alguns nomes para vocês escolhem algum. Por exemplo, no SESC, no CCBB ou no Itaú Cultural, vamos supor. Se você faz uma palestra, eu fui chamado para fazer uma palestra num desses lugares, era uma palestra de quadrinhos. Eu ganhei R$300 pela palestra. Um mês depois, essa mesma organização me chamou para fazer uma palestra sobre literatura. Eu ganhei R$1.600 por essa palestra. Então, é mais ou menos essa relação entre quadrinhos e literatura. Não se respeita quadrinhos no Brasil. Eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que isso é uma questão cultural. Quando eu fui a primeira vez para Portugal, eu nunca tinha viajado para fora. Eu sempre achei que eu nunca ia viajar para fora do país, porque eu nunca tive grana e tenho minha família, tenho outras coisas para gastar. Quando eu fui convidado para ir a primeira vez para uma exposição fora do país, eu cheguei em Portugal, meu passaporte era todo em branco, né? Então, quando eu parei na alfândega, na entrada ali, o policial me perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim para um evento de história em quadrinhos. Ele falou: você faz quadrinhos? Eu falei: faço. Aí ele falou: puxa, eu vou deixar, quero que você seja muito bem-vindo, entre aqui e tal, mas com a condição de, na volta, você me dá um álbum seu. Eu falei: não seja por isso, eu te dou um álbum agora. Ele saiu da guarita que ele estava, ele veio me pedir autógrafo, ele trouxe outra moça para me apresentar, ele me deu o telefone da casa dele para qualquer coisa que eu precisasse. Essa é a relação de história em quadrinhos em alguns países da Europa. Imagine um quadrinista português chegando aqui e falando que faz quadrinhos né? Então, a exposição que montaram para mim foi uma coisa que eu nunca tive no Brasil. Já tive exposições muito grandes no Brasil, mas com aquela qualidade, com aquela dedicação. Os meus desenhos foram ampliados na parede com retroprojetor e umas moças pintaram meu desenho. A emoção de entrar naquele lugar para mim foi tão grande que quando eu entrei eu tive que sair porque eu não tinha ar. Não é que eu ia chorar, eu não respirava. Eu falei: olha, eu preciso de um tempo, eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu vou ver minha sala. Então é isso, é a velha história. Você fora de casa, o tratamento é totalmente diferente. Infelizmente eu tive um problema com um editor de fora. Meus quadrinhos foram recolhidos, o Diomedes foi recolhido. Os 2 últimos volumes do Diomedes, ele me fez uma pressão: ou eu mudava uma coisa na história, ou meu material ia ser recolhido de Portugal e da Espanha. E eu nunca sofri censura. Eu sempre fui responsável pelo que eu faço e pelo que eu assino. Eu não aceitei essa mudança. Então os 2 últimos volumes foram retirados de Portugal e da Espanha. Mas isso é problema dele e não meu. Bom, então eu vou fazer uma pergunta, então. Vou contar piada, hein? É bom ir pensando em pergunta. Bom, você iniciou com os quadrinhos até então. A produção de quadrinhos, a criação de quadrinhos é um processo até então muito solitário ali, né? Você, o papel, o nanquim. Com o tempo você foi descobrindo a literatura, depois foi para o teatro. E até você falou inicialmente que a literatura você nem ousava fazer, porque é uma coisa tão séria. E até então você não se sentia tão assim, apto. A partir do momento que você viu uma literatura sua na tela do cinema, como foi esse processo para você? Quando sai do papel e vai para a tela, sofre algumas adaptações, algumas mudanças. E se ficou muito crível, ficou muito próximo do que você mesmo queria na literatura. Se teve algumas mudanças, como foi encarar essas mudanças para você? E
o processo, né, da elaboração do filme, com relação à seleção de elenco, atores para determinados personagens, se você teve participação nisso também, se você foi consultado. Essa tem uma história boa aí. Bom, em primeiro lugar, quadrinho é um trabalho extremamente solitário, assim como a literatura. Por isso eu gostei muito do teatro, porque você trabalha, tem a parte solitária, mas depois você se envolve no processo e vê aquilo tomando corpo. É muito emocionante. Foi a primeira vez que eu vi o meu texto ganhar voz. Quando eu vendi os direitos do Cheiro do Ralo, a única condição que eu impus no contrato é que tem uma personagem no livro que chama A Bunda, porque ela tem uma bunda muito grande. E a única condição que eu impus é que eu queria, durante o dia do teste da bunda, eu queria estar sentado numa cadeira, eu não ia opinar nada, mas eu queria assistir aquele dia do teste, e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não, é brincadeira, foi um dia ótimo, é brincadeira, mas assim, eu não opinei, eu assisti todo o teste de elenco. Quando o Celton não podia fazer, eu fazia o papel do personagem com os atores que testavam. Tomei muito tapa na cara de mulher, porque tinham cenas que elas... Mas a minha opinião era quase nula e eu tentava não opinar. Quando eu estava no set e questionavam, com exceção do Celton, que me procurava e eu conversava direto com ele, eu falava, eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz o livro, isso é o filme, eu não tenho nada a ver. O filme é muito próximo porque 80% do diálogo que está ali é o diálogo que está no livro, né? E tem muitas diferenças por diferenças estéticas, por visão de mundo diferente, por várias questões, né? Mas eu sempre soube que teriam diferenças, eu sempre soube que seria uma adaptação, e isso me interessava, ver o meu trabalho sob a ótica de uma outra pessoa, né? Isso eu achava interessante. Então eu acho o filme divertido. Não tenho nada contra o filme, acho que foi muito fiel, graças ao Celton principalmente, que estava ali. O apelido dele era o chato do livro, ele vivia com o livro na mão, tentando... Até eu levei bronca por sair muito do personagem, que foi muito legal, porque o livro era meu e eu era um personagem, aí eu fiz uma brincadeira e me chamaram a atenção, falou, não, isso é muito fora do livro. Eu falei, legal. Então, foi muito bom, foi bom ver, foi bom participar. Mas é aquilo, o filme é do diretor, né? No caso, esse filme foi muito mais meu e do Celton, a gente teve muito mais espaço na mídia do que o próprio diretor. Mas eu acho isso um acidente, um equívoco, sei lá, porque o filme é do diretor. Boa tarde. Enquanto você mostrava aqueles quadrinhos seus, principalmente os primeiros, eu fiquei observando que tem algumas cenas até meio macabras, assim, no meu entendimento, de massa cefálica sendo mostrada, coisa e tal. Aí eu pensei, isso aí também é o que você pensa? Você é uma pessoa pessimista na vida? E aí você manifesta isso nos seus quadrinhos? Eu sou pessimista, mas eu estou bem com isso. Essa é a diferença, porque eu consigo canalizar isso no meu trabalho. A minha visão não é nada otimista, eu não tenho... A única coisa que eu acredito, acho que é na música, é a minha religião. Não acredito no ser humano, mas não é por isso que eu não vou ter prazer na vida. Eu consigo isolar isso no meu trabalho. A maior parte do tempo, a minha preocupação é estar divertindo e entretendo as pessoas que estão à minha volta. Mas quando eu estou no meu mundo, quando eu estou trabalhando, aí eu vou fundo. O meu trabalho, infelizmente, é muito pesado. Eu tento suavizar muitas vezes, mas eu não consigo. A minha visão de mundo é uma visão pesada e é uma visão que eu carrego desde que eu era muito pequeno. O mundo me foi apresentado de uma maneira muito desagradável. E por mais que eu amadureça, eu vejo que as minhas primeiras impressões não foram tão equivocadas. Mas o meu trabalho é um trabalho que talvez não seja muito agradável mesmo. Bom, e tem algumas perguntas aqui, mas claro que não vou fazer todas. É uma pessoa que gostaria de estar aqui, que gosta muito do seu trabalho, mas ele não pôde vir. Então, assim, eu vou escolher só algumas, porque muitas delas até já foram respondidas. Pode fazer até alguém ter pergunta, porque pelo jeito ou vão ser essas ou vai ser piada. Mas a maioria já foram respondidas por outras perguntas que fizeram. Uma das perguntas que ele colocou é se no livro Caixa de Areia, os eventos que você narra realmente aconteceram com você. E se você realmente acredita neles. A Caixa de Areia, para quem não conhece, é uma experiência que eu resolvi fazer de construir uma falsa autobiografia.
O que é verdadeiro na caixa de areia são os mecanismos e a rotina. Com exceção, tem 3 perguntas que eu faço para o meu filho no livro, que eu mantive as respostas do meu filho, porque eu gostei muito do que ele tinha 6 anos na época, eu gostei muito da forma como ele respondeu essas perguntas. O resto, eu peguei minha mulher, eu e meu filho, e usei como personagens e a minha vida cotidiana como um cenário, e criei uma história metafórica. Existem elementos concretos ali que aconteceram, como a empregadinha que cantava durante 3 anos e meio a mesma estrofe de música, o pessoal que sabotou meu carro porque achava que eu tinha cara de judeu. Tem uns elementos ali que são reais, né? Mas a estrutura, o enredo propriamente dito, é uma ficção em cima de pessoas reais. Aí ele pergunta também se você se utiliza de fotografias para desenhar os quadrinhos e como funciona o processo de... Nesse especificamente, eu usei fotografias. Eu tenho um problema que sempre que eu desenho minha mulher, ela fala que ela está nariguda, então eu detesto. Eu falo, eu vou fazer qualquer coisa, porque cada hora ela sai com uma cara e eu falo, não é você, é uma personagem que tem o seu nome, é casada com um cara que tem o seu nome do seu marido e tem um filho igual, mas não é você. Então aí eu consigo desenhar, porque senão ela fica olhando e fala, mas eu estou muito nariguda, eu estou gorda. Eu falei, olha pra mim, olha como eu estou. Ela falou, você está igualzinho. Então é isso, eu usei fotografias e desenho de observação para tentar criar esses personagens. Tem mais alguém que queira perguntar? Tem uma história, eu acredito que seja Transubstanciação, em que na segunda edição, ou na segunda vez que foi publicado, tem uma história extra que chama... Requiem. E eu queria saber se foi verdade, se aconteceu mesmo, porque mesmo, não sei se foi como a sua pseudo-autobiografia, queria saber se foi verdade. Não, é uma história totalmente verdadeira, aquela que aconteceu e que eu tinha um amigo que sempre me cobrava para eu quadrinizar essa história e eu não conseguia. Aí o Fábio Zimbres, que é um quadrinista de Porto Alegre, ele tinha umas edições que chamam edições Tonto, que são umas revistinhas pequenas que saem muito barato. Ele me convidou para fazer uma história que tinha um determinado número de páginas que eu não lembro, e eu falei, pô, é a oportunidade de eu tentar fazer essa história, mas é uma história 100% verdadeira, assim. Você foi sequestrado? Eu fui sequestrado no meu aniversário. O mais importante ali nessa história para mim não é o sequestro, mas é a tentativa de suicídio mental e a coincidência de uma década depois, no meu aniversário, aquele meu amigo ter o diagnóstico de câncer e um ano depois morrer. São algumas coincidências de data ali que eu achava muito marcante, e foi um episódio. Na verdade, foram 2 episódios que me marcaram muito profundamente e que estão, de alguma forma, ligados. E tem também uma outra história que parece biográfica, ou autobiográfica, que foi em Mundo Pet, em que tem um personagem que você disse, seu amigo, aquele que acreditava que você comia um alimento e, tipo, se você comia um boi, você... É uma história biográfica, também? É uma história do meu editor, pelo menos ele conta que é totalmente biográfica. Ele me contou isso um dia. É difícil eu fazer história de outras pessoas, né? Ou que não seja o meu argumento, mas ele me contou essa história assim, conversando. Eu pedi para ele se eu podia quadrinizar. Ele falou que tudo bem. Aí no dia seguinte eu fui lá com um gravador, ele me contou de novo e eu quadrinizei. E quando eu vendi essa história, eu levei metade da grana para ele, porque o roteirista fica com a metade. Embora ele só tenha contado a história e ele sabia que eu estava na merda, eu achei que ele não ia aceitar o dinheiro, mas ele aceitou. Mas é a parte dele, tá tudo certo. Eu queria saber qual foi o personagem que você mais gostou e o que você menos gostou. É difícil. Eu acho que eu vou separar nos quadrinhos. Porque tem uma coisa, eu trabalho por cadência e por frequência. Eu ouço muito música, o que eles chamam de música erudita contemporânea, que na verdade é como os próprios músicos gostam de chamar, de músicas com estruturas repetitivas, e o que a mídia chama de minimalismo. Eu fico ouvindo essas músicas porque eu acho que elas acessam áreas do meu cérebro que não são acessadas de outra forma. E geralmente eu fico ouvindo repetidas vezes uma determinada música, e quando ela passa a me emocionar, eu penso, eu quero escrever uma história dessa forma, que tenha essa carga emocional,
e aí eu vou escrever. São músicas instrumentais, então não existe uma história, mas as sensações, eu tento reproduzir a emoção daquela sensação. Esse é um processo criativo que eu uso muito. Então, quando eu escrevo, quando eu vou começar, quando eu tenho uma ideia, um argumento, eu sei hoje em dia se é para livro, se é para quadrinhos, se é para teatro. Eu distingo muito bem a ideia, ainda quando ela está muito embrionária, eu já sei qual é o canal que ela vai fazer. Então, por isso eu vou dividir meus personagens em quadrinhos, literatura e teatro. O personagem que eu mais gosto em quadrinhos é o Diomedes. É o Diomedes porque, primeiro, foi o que me trouxe muito retorno, e primeiro porque ele fez com que eu tivesse fôlego de fazer uma história de 400 páginas. Ele tinha uma coisa que eu sempre achei frescura, que diziam que os personagens ganham vida. Ele foi o meu primeiro personagem a ganhar vida. Para ter uma ideia, eu escrevo o roteiro do que eu vou desenhar e escrevo todos os diálogos. E o Diomedes é um personagem que, quando eu ia botar o diálogo no papel, é como se ele dissesse: eu não digo isso dessa forma. Então, alguns diálogos eram mudados na hora, porque ele não aceitava dizer alguma coisa daquela forma. Então, ele foi o personagem mais vivo que eu já tive, um personagem que eu já sonhei com ele. O que eu menos gosto nos quadrinhos... Tem personagens que eu não gosto, mas é para não serem gostados, que são meio antagonistas, ou são inimigos, ou são pessoas que estão dizendo coisas que não tem nada a ver comigo, mas que é justamente para que haja um diálogo entre um outro personagem. Eu acho que o que eu menos gosto eu nem lembro, não sei dizer. No teatro tem um personagem que chama Zé Manuel. Zé Manuel porque a contração de José Manuel, Zé Manuel seria Zé Mané. Porque ele é um Zé Mané, ele é um cara que pensa pequeno, ele tenta ser certinho, mas ele é um cara equivocado. Eu gosto desse personagem não pelo que eu escrevi, mas pela vida que o ator deu para ele. É um personagem que eu gosto muito, é muito divertido, é muito patético, que era a ideia que eu tinha, mas que o ator deu uma vida que está muito além do que eu consegui construir. E nos romances... o protagonista do Cheiro do Ralo, ele é o mais divertido, foi o que me deu talvez mais prazer em trabalhar. Já teve alguma ideia sua que você teve dificuldade de expressar e que não sabia se expressava em desenho, como uma obra no livro ou de alguma outra forma? Eu nunca tive essa dúvida e eu nunca sofri do que eles chamam o branco do papel, você ter dificuldade de escrever alguma coisa. Eu nunca tinha tido isso até esse momento. Nesse momento eu estou vivendo isso, mas não porque eu não tenho ideia. Eu estou trabalhando uma história que eu quero escrever um livro mais formal, mais próximo de um livro normal. Como eu fiz uma homenagem aos quadrinhos, eu estou tentando fazer uma homenagem a um livro. O problema é que eu cheguei o meu personagem chegou num ponto onde ele recebe uma frase num idioma que ele não consegue entender e que ele quer entender aquilo em português. Ele acha que aquilo faz sentido mesmo que ele não entenda a língua. Então eu não estou numa crise, mas eu estou me desgastando tanto nas possibilidades disso nesse momento que eu estou escrevendo muito pouco, só tentando montar essas possibilidades. Então eu não estou escrevendo muito, não é uma crise exatamente, mas é uma tentativa de entrar na pele desse personagem e conseguir entender essa frase na língua dele. Você gostaria de transformar algumas das suas histórias em quadrinhos em desenho animado? Do jeito que você gosta? Eu não gosto de desenho animado. Eu trabalhei muito tempo com animação e eu não gosto de desenho animado. Eu gosto de assistir desenho animado, mas não de fazer. Então, eu acho que a animação eu gosto muito da relação que o leitor, porque eu sou um leitor, ou do espectador, do fruidor, tem com a obra que ele está dividindo. Essa coisa de interatividade que surgiu na época do computador, de falar isso é interativo porque você clica um botão, eu acho uma coisa muito estúpida, porque a arte sempre foi interativa. A arte é interativa, é a interação sua com o leitor.
O livro que você lê, só você lê esse livro. Ninguém mais vai ler o livro que você leu. Então, o meu trabalho, eu nunca tratei meu leitor como burro, né? É importante para mim que ele participe daquilo. Eu acho que toda a minha obra tem diferentes níveis de interpretação, para que ele tenha o prazer de encontrar o que for ali. O desenho animado eu acho tudo muito mastigado. Então, eu acho legal do quadrinho você montar, não tem uma animação ali, mas você, quadro a quadro, vai construindo aquilo, você vai sentindo tudo aquilo. Eu acho que se a animação fosse uma coisa forte, a Mona Lisa seria um desenho animado. Eu acho que a força está na estática, porque nada está estático. Então, essa coisa, eu estou cedendo os direitos de animar o meu personagem agora, porque são pessoas legais que querem fazer e eu não vou ter que fazer nada. Eu vou só receber por isso. E aí eu aceito. Não importa o que eles façam para mim. Desde que seja em cima da obra, desde que seja o traço que for. Para mim não importa, eles querem tanto fazer aquilo que façam. Eu não entendo, é o que eu falei, eu não vou desenhar nada. Eu não desenho mais, nem quando eu estou no telefone. Eu quero parar de desenhar, porque eu quero tentar mudar a minha forma de pensar. E eu acho que enquanto eu desenho, eu ainda estou trabalhando uma parte do meu cérebro que eu quero atrofiar um pouco agora. Eu já desenhei bastante. Então já parei os quadrinhos, meu próximo passo é parar de desenhar. Falando em termos de TI, você possui algum trabalho assim, como Animamundi, ou seja, trabalhando assim na tecnologia da informação? Por exemplo, algum trabalho digital, como vídeo, por exemplo? Eu tenho... Não, de Animamundi mesmo. De animação. De animação mesmo. Eu tenho uns 3 ou 4, uns 5 trabalhos em animação que eu fiz num Palm Top, que você pode fotografar e aí em cima da foto você pode desenhar e ir alterando. Então eu fiz umas 5 animações, umas 2 animações dessa forma e umas 3 animações no Photoshop fundindo imagens de foto. Já me pediram para disponibilizar isso e botar no YouTube ou Festival de Animação, mas essas coisas eu faço para os meus, eu faço para uma meia dúzia de pessoas, eu faço por hobby, eu não tenho essa pretensão, eu faço porque eu estava com tempo, me deu vontade, eu fiz isso e aí é para a pessoa ver no Palm mesmo, ou botar um fone de ouvido e assistir. Pela internet, coisa assim? Não, um dia vai estar aí, mas eu não tenho vontade de... são coisas muito... São brincadeiras, né? Eu não vou escanear o que eu faço no banheiro e botar na internet. É isso, Big Brother? Virar um Big Brother? Não, são brincadeiras. Eu faço para alguns amigos, ou para mim. Coisa simples, né? Desde que seja divulgado, distribuído, né? Assim, falando da DC e da Marvel Comics, você possui algum personagem favorito entre muitos? Me perguntaram isso esses dias. Que a DC, na verdade, foi pra Marvel, né? Quer dizer, primeiro eu não sei distinguir muito bem qual herói é da DC. Naquela época, assim, desde quando você era criança, ou desde quando surgiu o seu trabalho? Eu gostava do Thor quando eu era criança. Era uma época que você ia no posto de gasolina e ganhava um gibi com cheiro de gasolina, que era a melhor parte. Você ia e tinha um puta cheiro de gasolina. Não tinha metanol ainda, era gasolina pura. Tinha muitos gibis? Não tinha muito não. Eu gostava da Mad. Eu tinha coleção da Mad e depois eu comecei a comprar coisas do underground americano e algumas coisas europeias. Os heróis nunca me convenceram, mas não tenho nada contra. Só que eles não me tocavam. Mais uma pergunta. Você possui algum livro que fale? Só uma ideia. Um livro digital? Não, eu tenho... Algo que seja Eu tenho arquivos de áudio, que até um pessoal me chamou para formar... Não, é só áudio mesmo, só separado. Vídeo não? Vídeo eu tenho aqueles que eu te falei, pequenos. Eu tenho uns arquivos de áudio que são brincadeiras musicais. Hobbies. Mas essas eu já mostrei pra mais gente e me chamaram pra entrar numa banda, mas são coisas extremamente doentias mesmo, que eu só faço num estado específico da minha mente. Pois seria uma... Isso uma hora talvez eu disponibilize, porque uma pessoa pediu pra usar isso
essas brincadeiras como trilha sonora de uma peça de teatro. Mas são coisas que, assim, são brincadeiras vão acontecendo totais. e... talvez eu use isso um dia porque eu gosto. Seria uma boa ideia, né? Acho bem divertido. Eu posso dar exemplo. Um livro que fale, uma né? delas agora, porque são geral... Não vou cantar porque tem uma questão que eu não posso. São quase músicas estáticas, músicas de êxtase religioso. Tudo bem. Alguém gostaria mais de perguntar? Assim, mesmo você não ficando satisfeito com o resultado da sua obra no cinema ou em animação, você autorizou. Que circunstância você não autorizaria o uso da sua obra? Assim? Você tem alguma coisa? Eu já recusei minha obra várias vezes. A primeira coisa, eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso entender o que essa pessoa quer com isso. Se ela quer isso mesmo ou se ela quer para quê. Se ela quer para se promover ou para... Se é para se promover e ela paga um preço que eu falo tá legal, tudo bem. Se a Xuxa quiser comprar uma coisa minha, talvez eu venda. Eu nunca venderia para políticos ou para nada dessas coisas que eu não acredito. Mas geralmente eu cedo porque a pessoa quer. A pessoa quer muito, então eu cedo para pessoas que não me pagam nada. Hoje mesmo eu tenho que gravar um áudio de um projeto de um pessoal que quer fazer um trabalho. E eles querem tanto que eu acho legal. Eu faço capa de CD de graça para uma molecada, porque para eles é tão importante e eu vou perder um dia nisso. Então eu faço para pessoas que são simples. Eu gosto de pessoas simples. Se eu sinto que a pessoa está fazendo aquilo porque para ela é importante, aquela experiência é importante, então não tem problema nenhum. Senão a gente vai ter que conversar de negócio, então eu vou falar não. Teve pessoas que me ofereceram o que quisessem pelo Natimorto e eu falei não. Eu segurei por muito tempo por ser o trabalho que eu mais gostava. Depois eu vendi porque eu gostei das pessoas que me procuraram. Entre as suas preferências, você citou o MED, a revista MED. Eu lembro que essa revista aí eu achava sendo excelente para desenvolver o senso crítico nas pessoas, né? A maneira sarcástica que ela encarava assim, a sociedade, alguns políticos, assim, bem humorada e desenvolvia o senso crítico nas pessoas. Você se negando a fazer desenhos em quadrinhos, desistindo já disso daí, você não acha que você também está deixando de contribuir com a sociedade também, para desenvolver um pouco mais o senso crítico? Eu acho que, por exemplo, primeiro, eu acho que é o contrário. Eu fiz 11 álbuns de quadrinhos. Nenhum autor brasileiro tem esse número de álbuns, a não ser coletânea de tiras, e talvez mesmo assim não tenha esse número. Eu acho que eu saindo do caminho, já que eu não estou satisfeito, eu posso estar abrindo espaço para novas pessoas. Uma coisa que eu venho brigando há bastante tempo é que Laerte e Angeli, que ocupam espaço na Folha de São Paulo e só reclamam, e só vivem em crise, e botam um desenho qualquer que as pessoas têm que engolir, que eles tinham que abrir espaço para pessoas novas que não têm onde mostrar o trabalho. Eu acho que aquele espaço devia ser para quem está começando, já que eles não estão satisfeitos. Eu não citei o Gonzalez, ou o Adão, ou o Galhardo, porque você vê que eles estão fazendo alguma coisa ali. Mas quem não está fazendo, eu acho que cede o espaço. Tem um monte de gente nova que não tem onde mostrar, não tem revista em banca, a internet é uma coisa onde se dilui. Ali seria o lugar certo para alguém começar a firmar um nome e conseguir publicar os seus álbuns. Porque hoje em dia o quadrinho só sai em livraria, numa tiragem pequena, a um custo muito caro para a editora. Então eles não apostam em nomes desconhecidos. Então, para que torne nomes conhecidos, né, eu acho isso. Se eu estou insatisfeito, eu vou ocupar o espaço para quê? Eu queria saber como que vai ser, assim, Natimorto ainda vai sair, né? Eu queria saber como que foi, ou como que vai ser, assim, como vão ser os critérios para estar colocando. Queria saber mais um pouco, assim. O Natimorto tem um problema sério de atores. Eu acho que vão pegar atores que talvez eu não concorde, mas são atores que querem muito. Então isso também acho que conta. Outra coisa, eu gosto muito do diretor. Eu confio muito no trabalho dele. E vai ser mais uma vez ver uma adaptação. É diferente você levar uma peça, por exemplo, a minha peça começou num ponto, ela era um processo colaborativo, onde os atores interpretavam o texto e eu reescrevia. Chegou num ponto onde eu fui perdendo, onde a gente foi incorporando o texto dos autores também, e a peça virou da companhia e não mais minha.
Depois eu tive um problema com uma pessoa lá e me afastei. Quando eu fui ver a peça depois, 6 meses, eu vi a peça e falei, tudo bem, tá ótimo, só que vocês tiram o meu nome, porque tem elementos aí que eu jamais usaria. Né? E aí eu tive que adaptar e costurar tudo isso para que eu pudesse assinar esse trabalho. O que eu me preocupava? Eu me preocupava porque uma peça, o autor, ainda mais sendo um autor vivo, ele tá lá, a peça é o meu trabalho. A peça não foi publicada, o meu trabalho é a peça. No caso de uma adaptação, o meu trabalho é o livro, aquilo é uma adaptação de uma outra pessoa. Eu não sou responsável por aquilo, eu não tenho controle sobre aquilo, e eu nem quero ter controle sobre aquilo. Porque eu acho importante que quem esteja adaptando também tenha a liberdade criativa. Eu não vou ficar em cima do cara falando, não foi assim que eu pensei, não foi assim. Até porque numa reunião que eu tive com eles semana passada, eu falei, eles quiseram saber uma dúvida sobre a personagem. Se ela canta ou não canta, a questão era essa. Eu falei, olha, existem 2 opiniões. A minha como leitor e a minha como autor. E elas não são iguais. Porque como autor eu tenho uma visão, e como leitor dessa obra, que eu cheguei a ler depois, eu tenho uma outra visão. Então eu não sei até que ponto eu posso ajudar. Uma coisa que as pessoas esquecem é que eu escrevi, por exemplo, o Cheiro do Ralo em 2001. Eu nunca mais li o Cheiro do Ralo. Então quando as pessoas vêm me perguntar coisas, eu não lembro. O que eu lembro agora é meio pelo filme, ou pela filmagem, ou pelo set. Eu não lembro, eu não reli o livro. O Natimorto é um livro que eu reli. E pretendo reler outras vezes. Então tem isso. Eu não sei, ainda está nesse processo. A gente teve um almoço com uma atriz que está interessada em fazer, que não tem o perfil da personagem, a meu ver, mas que talvez tenha capacidade de fazer. Isso é com ela e com o diretor. É ele que tem que determinar isso, não sou eu. O ator eu nem conheço, eu conheço pouco o trabalho dele. E aí eles estão preparando umas leituras e tal. Talvez eles me convidem, geralmente eles me convidam, mas eu não opino. Eu opino quando eu posso ajudar. Então, eu queria, continuando a falar sobre o Natimorto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o livro, sobre o processo criativo, que você disse que é o seu preferido, também é o meu preferido, que é também, a meu ver, a tua obra que resvala tanto na poesia, quase uma prosa poética. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o Natimorto. Eu comecei o Natimorto, acho que no dia seguinte que eu terminei o Cheiro do Ralo. Porque o meu trabalho, eu sempre levava a bronca da minha mulher, por isso eu acabava um álbum que eu levava 1 ano, no mesmo dia, ela falava, não, agora você tem que tirar uns dias, tem que descansar, tem que... Eu falei, tá bom. Eu vou só sentar lá um pouco, e aí eu já começava, porque durante esse ano, esses meses que eu fiquei desenhando, a minha cabeça ficava processando, e eu queria começar logo outra coisa. O Cheiro do Ralo, eu gostei da experiência, eu ainda estava cadenciado por um movimento, e aí eu comecei o Natimorto. Quando eu fiz 10 páginas do Natimorto, quando o Cheiro do Ralo começou a me intimidar, a pseudo-aceitação dele, o retorno, as coisas que começaram a acontecer, começaram a me fazer pensar, talvez não seja a hora de começar outra coisa. Isso não é quadrinho, eu não tive 10 meses de desenho para me distanciar do que eu estava fazendo. Então eu parei e fechei numa gaveta. Passado 1 ano, mais ou menos, a Renata Sorrah me procurou. Ela queria alguma peça onde tivesse um personagem feminino que fosse interessante. Eu sou muito cruel com as mulheres. No Natimorto eu não sou tão cruel com as mulheres. Sou, mas de uma outra forma. E aí eu falei, olha, eu não tenho nada onde tem uma personagem feminina de peso, onde tenha, sei lá, mas eu tenho um texto lá que deve ter 10 páginas e que eu posso te mostrar, ver se te interessa. Eu escrevi, mas para entregar para ela, eu escrevi mais 10 páginas, foram 20 páginas, entreguei, ela leu, ela gostou, e aí a gente ficou em negociação durante um tempo, e aí parei. Até ser convidado pela DBA, que é uma outra editora, para um projeto que eu achei muito legal, e eles falaram, você não tem nenhum livro pronto? Eu falei, não tenho, mas em 15 dias eu te entrego. Aí eu peguei, eu resgatei essas 20 páginas, e em 15 dias eu terminei o Natimorto. Eu consegui voltar naquela cadência, aí já tinham se passado 2, 3 anos do Cheiro do Ralo, e eu tinha escrito já Jesus Kid também,
mas eu lancei antes o Natimorto. Então eu voltei e consegui entrar na mesma frequência. Porque assim, eu vou escrevendo, todo dia eu escrevo, eu sou disciplinado. Eu levanto cedo todo dia e a primeira coisa que eu faço é ligar o computador, fazer café, fumar uns 3 cigarros, depois mais uns 16, e aí eu estou trabalhando. E eu vou escrever. Só que eu sinto quando eu estou na frequência do texto, e eu sinto quando eu não estou na frequência. Mesmo que eu não esteja na frequência, eu sigo um pouco, aí eu paro e falo, isso não tem nada a ver com aquela frequência. É uma coisa meio esotérica, meio estranha de se falar, mas é como eu sinto, é frequência. Então aí eu jogo tudo fora e no dia seguinte eu volto e aí... Agora eu estou trabalhando de uma maneira diferente, que eu trabalho só 2 horas por dia. E eu quero trabalhar muito lentamente nesse texto, e eu fico voltando, não reescrevendo, mas quando alguma coisa muda lá, eu preciso voltar no começo, porque eu tenho a história, mas tem um ponto ali que é muito difícil, eu não estou conseguindo, eu quero conseguir, mas eu ainda não consegui resolver um problema ali no meio, então eu não tenho pressa. E isso me intimida muito, porque a Companhia das Letras quer ser a primeira editora a ler esse livro, e já tem 80 páginas desse livro com eles lá. E eu percebi que quando eu mandei essas páginas, isso me intimidou, porque eu sempre pensei muito pequeno, e eu nunca imaginei ser publicado pela companhia. E é uma editora que eu respeito muito, que eu gosto muito. E aí as coisas têm mudado nessa forma. Uma coisa que você falou é muito estranho, né? Você falou aquilo de como é publicar o primeiro livro. Para mim, publicar o primeiro livro foi legal, mas eu estava no segundo, eu estava em outras coisas, eu estava vivendo, eu sempre vivo muito intensamente. Então foi legal, ótimo, mas pronto, eu estou em outras coisas. Agora, eu estou tendo o meu primeiro livro traduzido por uma pessoa que eu tenho contato com essa pessoa, e por uma edição que eu respeito muito. Isso é muito emocionante. Assim como a DBA, que teve um cuidado na publicação do Natimorto, eu não tive que fazer a capa, não teve imposição da capa, eles fizeram o papel que eu gosto. A Devir eu escolho um papel, escolho um tipo de capa, eles nunca aceitam essas coisas que eu peço. A Caixa de Areia era para ser em capa dura, era para ser um outro tipo de capa, nunca sai como eu quero. O Natimorto eu entreguei um livro e veio muito bem editado. Então foi a primeira vez que eu tive a emoção de pegar um livro e falar, pô, que legal esse livro, porque não fui eu que fiz tudo, né? Agora, o que é louco, o que é muito marcante, é que de repente você é um cara que quer publicar, principalmente nos quadrinhos, que era um meio tão difícil, e de repente, em pouco tempo, você já publica, e num tempo menor ainda, você está do lado dos caras que você mais respeita, dos caras que foram mais importantes para você, na mesma mesa, ou jantando junto. Então, eu tive esse privilégio, num espaço de tempo muito curto, de estar eu e Michelangelo Prado, que é um cara que eu acho fantástico, eu e Munhoz, que é um cara que para mim, eu e Nini, eu e Joe Sacco, eu e Mazzucchelli, são pessoas, e eu e os caras ali, e conversando como igual. Isso é uma coisa difícil. Como é difícil conversar em igualdade com Valêncio Xavier, ou com alguns escritores que eu respeito muito. E de repente você está lá, você faz parte. Essa mudança, ela se processa, é muito difícil acontecer. E o momento que acontece é muito rápido. Você já está do outro lado. E aí é estranho. É que eu lembrei disso, eu queria amarrar. Eu acho isso importante. Eu respondi a sua pergunta, Gisele. O que é muito triste, agora eu vou falar a parte mais desagradável assim, é que é aquilo que eu falei no começo. Eu estou acostumado a ser maltratado. Não tem problema. Eu gosto de ser maltratado. Não é que eu gosto, eu sei lidar com isso. Eu costumo dizer que a vida sabe bater e eu aprendi a apanhar. Então, o que eu não gosto é pessoas que me maltrataram e que tentam me bajular agora. Isso é muito desagradável. Isso é a pior parte do teu trabalho dar certo. É que pessoas que te trataram com profundo desrespeito humano, de repente elas vêm no lançamento beijar teu rosto e você fala, o que é isso? Um cara veio me abraçar e eu segurei ele assim, minha mulher falou, o que é isso? Eu falei, não, eu não vou abraçar essa pessoa. Não tem cabimento, não dá, tem limite. Você disse assim que todo mundo tem o livro da vida, né? Você achou o seu?
Eu achei, eu diria que quando a pessoa encontra o livro da vida, ela percebe que ela tem livros para várias fases da vida, né? Então, no momento, eu estou achando os outros. Eu achei um em um momento, achei outro em outro momento, então existem vários. Talvez exista um mais marcante, que é o que me levou a ler vários, que foi a Metamorfose. E eu era novo quando eu li e houve uma grande identidade. Eu achava que aquele livro tinha sido escrito para mim de alguma forma. Tem uma pergunta aqui depois. Assim, eu queria saber se te incomoda o fato de um certo reconhecimento sobre uma adaptação de um trabalho seu que não tenha te agradado tanto. O reconhecimento em si me incomoda. Não por onde ele veio. Eu adorava ir no teatro, ver minha peça e não ser reconhecido. Eu estou lá no meio e ninguém sabe que eu sou autor. Eu pedia para os atores nunca falarem que eu estava na peça, porque eu estou lá como um espectador. Eu adoro ser invisível, eu adoro isso. E de repente isso tem se perdido um pouco. Não é muito agradável para mim, eu também não contribuí muito para essa coisa de brincar de ator, não foi uma coisa que me ajudou muito nisso. Mas me incomoda as pessoas terem que me tratar bem porque alguém disse que eu sou alguma coisa. Porque agora eu sou cult. Sabe? Eu não sou nada, eu sou isso aqui. Eu não mudei. As pessoas mudam com você. Eu sou a mesma coisa, os meus interesses são os mesmos e é isso. Eu não gosto de ser bajulado. Eu não gosto disso. Acho que ninguém gosta. Mas, só completando, mas acha que assim, é positivo esse reconhecimento? Infelizmente é muito positivo, porque te abre muitas portas, te possibilita coisas que você não teria de nenhuma outra forma. A gente estava num evento, num projeto, onde... Estou falando isso pela situação, entende? A gente estava... Esse projeto de animação que os meninos querem fazer, eles precisavam de parceria. E parceria quer dizer, eles vão fazer um piloto onde eles não podem pagar nada. E eles procuraram uma produtora muito boa de som e uma produtora muito boa de pós-produção, sei lá. Quando eles falam, é do Diomedes, é do Lourenço Mutarelli, na hora as pessoas aceitam fazer de graça. Então, para eles foi bom, para mim foi indiferente, né? E às vezes para mim é muito bom. Eu quero montar alguma coisa, eu quero... tem uns meninos que eu sempre quis publicar e agora eu estou conseguindo levar eles para uma editora, porque a minha sempre recusou. Eu não sei se eu vou publicar, mas talvez eu consiga. Então, às vezes é bom. Você falou que começou a desenhar por gostar, por gosto. E agora me parece que está na fase financeira, querendo ser... Não... Eu também falo muito por esse lado, é até legal você ter levantado eu entendi isso. dessa forma. Não, eu vou falar. Durante muito tempo, eu me dediquei a uma técnica que é o bico de pena e nanquim. E isso é como domar um animal selvagem. É muito difícil você ir desenvolvendo, dominando essa técnica. Então, por muitos anos, eu começava um desenho e eu não sabia exatamente onde eu ia chegar. Às vezes muitas vezes eu superava a minha expectativa. O desenho acabava ficando melhor do que eu esperava. Em outras vezes ficava aquém do que eu esperava. Mas eu sempre era surpreendido. De um tempo para cá, primeiro que virou uma obrigação eu publicar um livro por ano. E aí eu já não gostei disso. E segundo, que o meu desenho não me surpreende mais. Eu sei exatamente como vai chegar, ou como vai ficar. Então me dá preguiça de finalizar, porque mesmo quando eu finalizo, é exatamente porque eu cheguei, não estou dizendo que eu sou bom ou ruim, eu cheguei no meu limite. Pelo menos no limite de uma técnica ou de uma época. Eu percebi que nunca mais, eu comprei um bloco de desenho antes de parar de desenhar, porque nunca mais eu desenhei, a não ser que fosse por encomenda. Eu nunca mais sentei, como no tempo que eu era novo, ou no tempo da faculdade, de fazer um desenho por fazer o desenho. Era sempre com uma finalidade de publicação, ou porque fazia parte de uma história. Então, não existe prazer aí. É justamente por isso também, eu quero desenhar porque eu estou com vontade de desenhar. Né? Para quê? Para nada, para desenhar. Por essa liberdade, por essa... E eu não desenho mais assim. Então, tem a ver também com o dinheiro, mas não é só o dinheiro. Nos seus desenhos... Para mim, claro. Achei, assim, alguns personagens um tanto...
não sei se é agressivo, mas me parece que você se dedica um pouco ao diferente, ao excluído. Tipo o cachorrinho sem pernas, o campeão, né, que é o autista. Você fica sensibilizado por essa sociedade que alguns são números, claro, pequenos, mas que são excluídos, são diferentes, são... Você é parecido assim? Você foi assim? Eu acho que o meu trabalho no começo era muito agressivo, era uma coisa que eu fui tentando trabalhar, é uma coisa que eu percebi que é uma qualidade, a delicadeza e a sutileza, você conseguir trabalhar isso, é uma coisa que eu venho tentando e tenho gostado desse exercício. Mas eu cresci, por exemplo, eu morava no aeroporto e estudava na Vila Mariana, e no percurso de volta para minha casa eu passava sempre na ACD. E no horário que eu passava, tinham muitas crianças, porque eu sou da geração da talidomida, né, onde tinham muitas pessoas com defeito físico, com falta de membros, e tinham muitas crianças ali jogando bola em cadeira de roda ou fora da cadeira, e eu via muito e pegava ônibus com pessoas assim, e o que eu não entendia é por que essas pessoas não apareciam na televisão, no cinema, por que só eu via essas pessoas? Por que quando apareciam esse tipo de pessoas, as pessoas viram o rosto e é como se elas não existissem? Então, os meus primeiros quadrinhos, todos os meus quadrinhos têm deficientes físicos, têm aleijados, porque eu odeio o politicamente correto. Os meus amigos negros, eles para mim são negros, porque para mim não há nenhuma ofensa nisso. Para mim, ofensa é falar que ele é afro-americano. Isso para mim é ofensivo. Eles me conhecem, eles sabem disso. Então é isso. Eu nunca gostei de nenhum tipo de discriminação. Eu nunca gostei também de tentar esconder as coisas, de mostrar ao mundo que esse não é o meu mundo, não é o mundo que eu vejo, né? E o meu traço é pesado, é agressivo, mas a minha intenção não é agredir. A minha intenção é que eles façam parte, porque eles fazem parte da minha vida. Eu namorei uma garota que era deficiente, tenho amigos deficientes, então é isso, são pessoas que fazem parte da minha vida. E a gente é muito deficiente. A gente, mesmo estando inteiro, é totalmente incompleto, e acho que é isso. E por falar nisso, eu brinco com essas pessoas também, que eu vou exigir na prefeitura uma vaga especial para careca. Porque é uma forma de deficiência também. E eu, às vezes, não tenho onde parar o carro. Eu queria ter uma vaguinha também. Careca, né? Depois vocês lutem pelo que vocês quiserem. A outra pergunta é sobre o livro Natimorto. Eu não sei do que se trata a história, se não for complicado. Gostaria só de saber um detalhezinho, tipo uma chamada de jornal. Mas gostei da capa, gostei do título. O Natimorto, ele tem uma história que é a história aparente. A história aparente é de um cara que fuma um maço de cigarro por dia, e aí começa aquela campanha das fotos de advertência, né, essas imagens, né? E como ele fuma um maço de cigarro por dia, e ele foi criado por uma tia que jogava tarô, ele começa a ver uma relação, ele acha que isso, de alguma forma, não é essa série, a primeira coleção tinha mais similaridade. Elas se relacionavam com a carta do tarô, ou com os arcanos já existentes, ou talvez fossem futuros arcanos. Então ele acha que se ele entender essas imagens, ele vai saber como é o dia dele. Então ele compra o cigarro de manhã, ele vê a imagem e ele sabe como vai ser o dia dele. E importa se dão um maço de ponta cabeça, se dá virado, porque assim como no tarô, cada casa, cada sentido muda completamente o simbolismo da carta. Esse é o plot inicial do Natimorto, mas na verdade ele é um psicopata que vai se revelando no decorrer da história. É interessante porque a gente está acostumado a ver heróis, coisas bonitas, e realmente o que você passa pode parecer uma coisa cruel, uma coisa que choca assim, a pessoa de momento, mas que nem o cachorro sem perna. É uma coisa realmente que existe, você vê a todo canto. Tem pessoas que estão impossibilitadas de fazer coisas porque o governo, a sociedade corta, né, essa possibilidade da pessoa. Então, a gente é muito fácil aceitar o que é bonito, o que está perfeito, e não enxergar esse lado. Pô, a gente está aqui, mas a gente não sabe o que está rolando lá em cima, o que estão fazendo com as nossas pernas.
de outro lado, porque enquanto a gente está assistindo novela, a gente não sabe o que eles estão fazendo do outro lado. Então, essa parte que você mostra pra gente é uma coisa que, infelizmente, é real, e dentro da gente a gente sabe que é verdade, que acontece, e que o que você passa a gente também sente. Então, eu acho interessante você mostrar essa parte pra gente, e a gente ter mais familiaridade com isso. Não só as imagens que vão chocar, mas a gente tem que pensar além, o que está querendo passar aquilo, né? Eu achei muito interessante, e eu só tenho a parabenizar, porque você mostra o que a gente deve ver, né? O que a gente deve enxergar. Obrigado. Eu não sei se é o que a gente deve, mas acho que é o que a gente deve também ver, né? Essa coisa, eu tenho um amigo que é cego, e toda vez que eu vou encontrar com ele, eu falo, a gente se vê. E ele não gostava que eu falava isso. E eu falei, mas a gente se vê. Você também vai me ver. Porque o ver, esse ver, o Goethe falava de que vale olhar sem ver. Dificilmente a gente está vendo as coisas. A gente vê um palco, um cenário, mas a gente não está olhando de fato para as coisas. A gente tem, infelizmente, a gente tem que se anestesiar para poder viver nesse tipo de sociedade. Não tem saída. Você tem que... É uma defesa própria, você precisa se anestesiar. Mas, de alguma forma, se você passa a olhar essas imagens com outro olho, com outro olhar, se você tenta vencer o que essa imagem te incomoda, talvez você resolva outras coisas também, né? Sobre essa questão da anestesia, até acho que é uma coisa bem presente nos seus personagens, porque eles têm geralmente vidas muito difíceis, histórias cabulosas, assim, né? E é muito presente a questão da fuga da realidade, né? Seja por um medicamento, por uma droga, né? E daí eu queria saber, assim, por que isso é tão presente na sua obra, né? Talvez a questão do Lorax, né? Outros medicamentos e drogas, assim, nos seus personagens. Porque o Lorax é fundamental para a minha existência, sim. Eu sou muito sensível e ele tira um pouco da minha sensibilidade. Ele me faz com que eu consiga viver socialmente, porque se eu não tomasse medicação, eu estava numa jaula. Então, eu acho que as pessoas têm que encontrar mesmo a sua anestesia, seja o que for, para poder... Eu não consigo... Eu tenho um irmão que morava na rua, mas antes dele morar na rua, antes dele ser um morador de rua, como é que você dorme num frio desse? Ontem eu deitei e me cobri, o edredom era quente, era muito bom, mas quantas pessoas eu vi na rua? O que eu posso fazer por essas pessoas? Sabe, quando estão perto da minha casa, eu vou e tento levar alguma coisa, e quando não estão? E eu não posso tirar do meu filho, entende? Eu não posso. Então eu tomo uns 3 e durmo legal, porque é o que eu posso fazer. Eu sou impotente a isso. E essas coisas me ferem de uma maneira muito brutal. Eu sou muito sensível, e eu queria muito ajudar. Um dia eu estava ruim e eu peguei o meu salário e distribuí na rua. Eu cheguei em casa, só percebi quando eu cheguei em casa e falei, eu não tenho dinheiro nem do aluguel, falei para minha mulher. Ela falou, calma, então, o que aconteceu? Eu falei, eu saí na rua e vi as pessoas. E você dá 20 reais para uma pessoa naquela situação, e você vê como aquilo faz diferença naquele momento. Para mim não importa se ela vai encher a cara de pinga, ou se ela vai comprar remédio, ou se ela vai andar no gira-gira. Mas, porra, por que, sabe, eu queria... Toma, é isso. Aí com o Lorax eu fico mais egoísta, vejo menos, eu vejo e falo, paciência, é o governo, também, quem mandou? Não, isso eu nunca falei. Eu nunca acho que é culpa de quem está lá. Mas é isso, eu preciso. Senão eu não levanto. Eu acho que todos nós, eu acho que a gente precisa... E também aprender a conviver com isso. Aprender a conviver. É importante. É isso que nós chegamos. Esse é o nosso mundo. Tem um documentário que saiu em DVD agora que é muito interessante, que chama Corporation. Eu detesto esses nomes em inglês, mas ele não tem um nome em português. Mas é isso, Corporation. Elas viram lá em casa. Mas é um filme tipo que não tem esperança, mas que é importante ver. Mesmo que não tenha esperança, a gente tem o agora. O futuro não existe. A gente tem o agora. E a gente precisa tentar tirar prazer e viver bem o agora. Que é mais ou menos isso. E dá para viver bem, dá para ter prazer. Bom, diante de tudo isso,
Aonde você se inspira para tirar humor? Infelizmente, por isso meu humor é tão negro, é daí mesmo, sabe? É daí mesmo. É do cara que tá... Eu não gosto dessa coisa. Não, a questão para mim não é a questão social. Não é simplesmente a questão social. Eu convivi muito com o Ferrez, e o Ferrez no começo ele tinha raiva de quem era rico. Eu falei, Ferrez, o cara não tem culpa de ter nascido rico, assim como você não tem culpa de ter nascido pobre. O fato dele ser rico ou não vai determinar o caráter dele. Tem muita gente que tem grana e que é muito bacana, né? Então não é por aí. Agora, é aquela coisa meio da futilidade, é a coisa do... E rir disso mesmo, sabe? Rir, é o cara que não tem a perna e fala, hoje eu levantei com o pé direito. Ele não tem o pé direito. É isso. Ele está dizendo, essa é a minha condição, essa é a condição humana. É patética, é para rir e para chorar ao mesmo tempo. Boa tarde para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Félix Nicolau da Silva. Ele está falando, todo mundo está falando, eu estou observando até chegar na minha área, sabe? E me tocou, chegou na minha área. Tudo que aconteceu com o senhor também, aconteceu comigo também. Eu tenho 62 anos hoje, aconteceu comigo isso aí há mais de 30 anos. Eu fui um cara muito rejeitado também, inclusive por uma firma que eu trabalhava. Hoje eu sou aposentado. Então eu tenho uma visão que o mundo vai mudar, como de fato o mundo está mudando, sabe? Dentro desse contexto, eu já achava, e acho até hoje, que eu tenho necessidade de me englobar em qualquer situação, sabe? Mas a sua situação, que eu vejo, algumas coisas o senhor falou certo e algumas coisas não. Me perdoe de eu corrigir alguns fatos, mas não é para o mal, é para o bem, entendeu? Então aquilo que o senhor falou que não se aspira no ser humano, o ser humano é cheio de falha. Não tem um que tenha 100%, mas só que tem que, de acordo com a convivência, nós vamos chegando lá. Exemplo, quando o pessoal não valorizava o senhor, e hoje dá tapinha nas costas, isso pertence ao ser humano mesmo. O ser humano sempre foi assim e sempre será. Exemplo, na época, eles não viam a luz que estava dentro do Senhor. Né? Me perdoe assim de falar assim, porque... Não, fica à vontade. Eu sou acostumado a falar assim, tá? Eu falo assim para uma criança, para um adulto. Então essa sua luz foi clareando. Clareando e você foi chegando aí. Hoje você virou oposição. Por quê? Aquela mídia que não valorizou o teu trabalho, hoje eles estão valorizando, estão enxergando quem o senhor é. Então eu acho que o senhor deve perdoar aqueles que erraram no passado com o senhor, porque eu também tenho muitas pessoas que erraram comigo no passado, porque eles não viam as coisas que estavam dentro de mim, interior. Eles só olhavam só para a beleza externa, que a beleza externa não vale nada, sabe? Se beleza fosse tão bom, a gente colocava na mesa e comia e enchia a barriga. Então o que vale é o que você tem dentro de você mesmo. É que nem, por exemplo, o que o senhor tem dentro do senhor. Isso é importante. Porque hoje o senhor é uma oposição, claro. Mas essa oposição não é para o mal, é para o bem. Existem outras coisas que outras pessoas que eram oposição, hoje é posição. Entendeu? Eu acho que o senhor deve continuar nessa jornada. Agora, quanto a miséria, a pobreza, isso sempre vai existir. Existe país bem mais rico do que o nosso, que está numa outra situação pior do que o nosso. Exemplo, o nosso país é bom, tem tudo, porém mal administrado. Hoje, não sei se é visão de todo mundo, ou é só a minha ou não, eu tenho uma visão muito mais ampla para o nosso governo, para o nosso presidente, para o nosso deputado. Embora que tenha várias condições, operação na vara, isso e aquilo outro, mas eu não vou me basear por isso. Eu vou me basear pelo que eu sou. E também me baseando pelo que o senhor é. Porque o que o senhor faz é bom. Vai dando mais aspiração. Agora, que nem aqui, né? Poderia ter mais pessoas, mas não tem. Eu, por exemplo, eu vim aqui para te ouvir. Não te conheço, não sei quem o senhor é. Quer dizer, agora estou te conhecendo. Foi muito bom te ouvir. E toda vez que o senhor vir aqui, eu vou querer te ouvir. Porque eu vou ter, dentro da sua palestra, eu vou ter alguma coisa para te falar e alguma coisa para o senhor me falar também de retorno para me ouvir. Tá bom?
Foi muito bom ouvir o senhor. Eu só queria dizer que eu perdoo. Eu perdoo mesmo, eu não guardo rancor, mas eu ainda tenho aquele vício de perdoar sempre e esquecer jamais. Não, vou ser sincero para o senhor. A coisa melhor mesmo do mundo é perdoar. Porque hoje nós geramos pelo amor. Exemplo, se o senhor ama o senhor mesmo, o senhor me ama. Se eu amo, eu amo ela, amo. Todos aqui, entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém. Apenas, em cada um que eu vejo, eu quero dar só um abraço. De fraternidade, de amor. Porque o que o senhor tem falado, eu tenho só aqui observando. É uma coisa muito boa. Essas pessoas que fazem separação, são pessoas que não conhecem nada. Está vazio. Então essas pessoas precisam ser preenchidas. Precisa assim como? Numa palestra igual a nossa aqui. Porque o senhor vai passando, vai transmitindo para um, transmitindo para outro. Eu tenho participado de muitos eventos. Ultimamente eu participei até de um evento que a menina que era instrutora, o que ela estava passando não conduzia nada com aquilo que ela estava falando, sabe? Mas eu também não falei nada para ela, porque realmente ela está ganhando para fazer aquele papel. Mas depois que terminou e tal, eu chamei ela e conversei com ela. Falei para ela, olha, pena que o tempo nosso é muito curto para a gente conversar. Mas um dia nós se veremos. Porque até as pedras se encontram, que dirá nós. Tá certo? Foi muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado, foi muito bom conversar com o senhor. Muito bonito. E eu vou querer um abraço depois. Bom, gente, vamos ter que encerrar, né, agora esse diálogo de hoje. Eu quero agradecer em nome de todos que estão aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença, Lourenço. Obrigado a vocês por estarem aqui. Informar que aqui na biblioteca nós temos algumas publicações do Lourenço, para quem já conhece, olhar novamente, para quem não conhece, ter o primeiro contato. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês também. Obrigada mais uma vez. Palmas para ele, por favor.